A paz do Senhor Jesus, quero convidar você a meditar comigo no Salmo de número 13. Salmo de número 13, que diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração me alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Palavra de Deus. O salmista, ele começa o salmo dizendo: Senhor, até quando esquecerás de mim? Parece que o salmista é o salmo do número 10 até esse 13. Parece que é uma sequência que o salmista ele vem passando por um profundo conflito, uma profunda perseguição, profunda tristeza, angústia no coração. E o salmista parece que ele vem numa sequência, porque no versículo 10 ele começa, no capítulo 10 ele começa: por que te conservas longe, Senhor? Ele faz do versículo, capítulo, salmo de número 10. No 11 ele diz, 11 versículo 2 ele diz: porque eis que os ímpios armam arco, põem flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Versículo 12, ele diz: salva-nos, Senhor. Ele faz a oração, uma oração curta. No versículo, agora o versículo 13, ele fala: até quando esquecerás de mim? Então o salmista, ele não cessa de orar. Mas o interessante é que nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos colocar diante do Senhor a nossa... se expressar para o Senhor o nosso sentimento. Porque a oração, ela não muda Deus. A oração, ela nos muda, ela nos molda. Deus, ele ouve a nossa oração. E ainda que nós não sabemos orar, no Novo Testamento nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele testifica, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, não vou usar aqui o termo terceira pessoa porque não se trata de hierarquia, mas o Deus Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o salmista, ele sabe disso, ele sabe que Deus, ele ouve as orações. Deus, ele é um ser pessoal, ele entende o sentimento do homem, essa angústia que Davi está passando, está sentindo. Deus, ele socorre a oração do salmista. Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez você que está ouvindo esse vídeo, talvez você se encontre igual ao salmista Davi. Talvez você se encontre numa situação que você fala: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Você clama ao Senhor e parece que o Senhor, ele não está te ouvindo. Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? O Salmo de número 70, Davi, ele vai dizer: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Porque o Salmo, esse nós estamos lendo o primeiro livro dos Salmos, que vai até o 40, depois do 40 vem a outra sequência de Salmos que vai do 70 a seguir, e há essa
Parece que Davi, o salmo ele vai ser copiado de novo, algumas se repete algumas vezes o salmo do 40 a seguir, mas interessante que Davi ele continua clamando, ele clama ao Senhor. Ele diz aqui: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Não há luta que dure para sempre. A luta ela é passageira. Há um louvor que diz: a luta vem e passa. Não desanimes, porque quem crê em Jesus, Ele nos alivia os nossos fardos. Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ele tem um fardo leve para mim e para a tua vida. Então devemos orar ao Senhor e também devemos perseverar em buscar ao Senhor, porque depois o salmista ele vai se alegrar. Quando nós oramos ao Senhor, não há angústia que prevaleça, não há tristeza. Você pode estar passando perseguição, pode estar igual Davi aqui, sendo cercado de inimigos, mas quando nós oramos a Deus, essa tristeza, essa angústia, ela vai embora. Ela passa em retirada, ela cai por terra. Porque diz aqui: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários e não alegre vindo eu a vacilar. O salmista ele diz: Senhor, alumia os meus olhos, dai-me uma direção. Talvez você se encontre igual ao salmista, sem uma direção, sem solução. Talvez pareça que o teu problema, às vezes nós parece que o nosso problema não tem solução. Mas quando nós oramos ao Senhor, o salmista diz: Senhor, alumia, dá-me uma luz, dá-me uma direção. E com certeza Deus ele nos dá essa direção que nós precisamos. O Senhor ele coloca-nos num caminho que Ele pelejará por nós. Há vários momentos na Bíblia de oração que homens oraram a Deus e Deus, ele, quando parecia que não tinha jeito, Deus ele entrou na peleja. Josafá, diante de uma guerra, diante de uma batalha, Josafá não tinha saída, mas ele ora a Deus. E Deus diz: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Assim foi com Moisés quando estava diante do Mar Vermelho. Atrás vinha Faraó com o seu exército e o povo hebreu diante do Mar Vermelho. Mas Deus ele fala para Moisés: Moisés, o que tem na mão? Moisés, um cajado. E Deus diz para Moisés: toca nas águas. Moisés toca nas águas e as águas se abriram. E a história nos diz que o povo passou em terra seca. E depois o mar engoliu os Faraó com o seu exército. Porque Deus, quando nós oramos ao Senhor, se Ele nos dá uma luz para o nosso problema, o Senhor ele peleja por nós, o Senhor pelejará por mim, pelejará por você. Salmo de número 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se você orar ao Senhor, essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. O Senhor vai ser glorificado através da tua vida, da tua luta, quando você orar ao Senhor. Então ore a Deus, entregue ao Senhor, peça uma luz para o Senhor. Se você se encontra sem saída, não queira resolver seus problemas sozinho. Ore ao Senhor, faça que nem Davi. Diga: Senhor, dai-me uma luz, dai-me uma direção. E Deus ele vai te dar uma direção. O único que pode te dar uma direção, que pode fazer com que seus problemas sejam resolvidos, esse é Deus, é o nosso Deus. Se seu problema for trabalho, Deus ele abre portas.
Deus, Ele abre uma porta em meio ao deserto que você estiver passando. Deus, Ele abre uma porta. Se o seu problema for relacionamento, Deus, Ele toca no coração daqueles que, do seu cônjuge. Se o seu problema for perseguindo por alguém, por dívida, você não tem como, não está conseguindo resolver a sua dívida financeira, seus problemas, as contas estão chegando. Ore a Deus, peça uma direção que Deus, Ele pode abrir uma porta de escape. E Deus, Ele tem solução. Deus, faça que nem Davi. Senhor, dai-me uma luz. Dai-me uma luz, dai-me uma direção. Davi, ele vai ter vitória. Depois Davi, numa luta que passe para sempre. Depois Davi, ele vai ter salmos mais na frente aqui, que salmos de louvor, salmos de gratidão a Deus. E é isso que Deus, Ele quer fazer comigo e com você. Salmo, continuando, diz: atenta-me, Senhor, ouve o meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegre vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, ele começa a sua oração, dizendo: até quando? Para sempre? Até quando considerais a mim o teu rosto? Mas ele termina a sua oração, diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, ele termina esse salmo, um salmo pequeno, um salmo pequeno aqui com 6 versículos. Um salmo com 6 versículos. Davi, ele termina os 2 versículos aqui, 4 versículos, clamando ao Senhor, pedindo a luz. No último versículo, Davi termina o seu salmo, a sua oração, louvando ao Senhor. Diz: cantarei louvores ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então você vai se alegrar se você orar ao Senhor, se você entregar seus problemas na mão do Senhor. Isaías 1, verso 19, se não me falha a memória, Isaías, ele diz assim que entregai, clamai ao Senhor, apresentai diante dele as vossas dificuldades, para que assim ele possa te justificar. Quem tem solução para o meu e teu problema é Deus. Então ore a Deus, e é isso que eu quero fazer com você agora, que eu quero chamar você para oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, essa pessoa que ouviu esse vídeo agora, Deus, Pai, os problemas têm chegado, Deus. Parece que não há solução, parece que não há uma direção, ó Deus. Mas assim como o salmista aqui, Pai, ele pediu ao Senhor uma luz, uma direção, ó Deus. Assim essa pessoa, Pai, também, que precisa de uma direção agora, Pai. Senhor, se ela está orando agora, Pai, segura nas mãos dessa pessoa, Pai. Olha, Senhor, os problemas, olha, Senhor, a área da vida dessa pessoa que está precisando de um socorro, Pai. Precisando de um livramento, precisando de uma solução, ó Deus. E nós aprendemos aqui, Pai, que somente o Senhor tem solução para nossos problemas, Pai. O Senhor pode nos dar uma luz, pode nos dar uma direção, ó Deus. E eu creio, Pai, que neste momento, Pai, o Senhor tem essa direção, tem a solução para esse problema da minha vida, da vida dessa pessoa que agora ora ao Senhor, Pai. E acredita na Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, a Tua palavra que falou grandemente agora, Pai. Pai, eu te entrego essa pessoa nas Tuas mãos, ó Pai. Ela orou agora, Pai, ela precisa de uma resposta do Senhor, Pai. Que ela receba do Senhor esta resposta, essa solução para o teu problema, Pai. Pai, é o que eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha e seja
edificado pela palavra de Deus continuamente, porque a palavra ela chegou até você e ela produzirá o resultado. Já produziu o resultado pelo qual ela foi enviada, porque quem enviou esta palavra foi o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.